Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Por aqui, Agnaldo Ribeiro e este é o Opinião Sem Enrolação. Hoje vou comentar um filme de 2018, mas que como ele chegou ao catálogo da Netflix, está em evidência e eu acho uma premissa bem interessante. E esse filme vai tratar do Superboy do mal. Já mataram a charada? Rapidão! Então, James Gunn, sim, ele mesmo, dos Guardiões da Galáxia, ele teve uma ideia meio maluca. Quer dizer, uma ideia meio maluca não, porque eu acho que alguém já pensou nisso, alguém já tinha pensado nisso, mas não tinha colocado para frente o projeto. Ele queria fazer uma história do Superboy, o Super-Homem, o Homem de Aço, só que ao invés dele ser do bem, ele fosse para o lado negro da força, seria um super-homem do mal. Então ele teve essa ideia e jogou para o Mark Gunn e para o Brian Gunn, ambos irmão e primo. Pois é, tudo em família. Então, o filme em questão trata-se de Brightburn, o Filho das Trevas, porque vai tratar de um Superboy do mal. A história é a mesma do Superboy, principalmente aquela contada lá em Smallville, aquele seriado que teve 10 temporadas, que contava a história do Superboy antes dele se tornar o Super-Homem propriamente dito, e se passava em Smallville. No caso aqui, a cidade chama-se Bright, daí Brightburn. E tudo no começo do filme ocorre igualzinho ao seriado de Smallville. Vem a nave do espaço, o casal encontra o gurizinho, o bebezinho, adota o menino, esconde a espaçonave e esse menino vai crescendo. Mas quando o guri faz 12 anos, aí a situação se degringola toda e o filme toma outro caminho que não o de Smallville. Essa história hoje em dia já não é mais novidade, porque nós temos aí The Boys, e temos também a animação Invencível, que também é muito top. E antes de nós continuarmos, se você está vendo esse conteúdo, é porque tu gosta, então aproveita e se inscreve, quebra o nosso galho aí, dá uma força. Então o roteiro ficou a cargo do Mark e do Brian Gunn. O James Gunn ficou com a produção executiva e a direção ficou a cargo do David Yarovesky. O filme é um pouco controverso porque ele tem uma história que poderia ter sido muito boa, mas na minha opinião, o meu humilde ponto de vista, ela foi muito pouco explorada. O filme parte com um casal que tenta ter um filho e nunca consegue. E numa bela noite, vem uma estrela de fogo do céu e cai bem na fazenda deles. Eles vão ver e o que tem lá dentro? Um menino, um bebezinho, batido, né? O filme, no começo, é basicamente a história do Superboy. Eu prefiro comparar com Smallville do que com o Homem de Aço, porque Smallville trata mais da infância do Super-Homem. Então, esse casal é interpretado pela Elizabeth Banks e pelo David Tennant. Eles são um casal que encontram esse bebezinho que chegou numa espaçonave e vão cuidar como se fosse filho deles, vão adotá-lo e toda a cidade fica sabendo que eles têm um filho adotado. O que é que eles fazem? Eles pegam essa espaçonave, eles escondem no subsolo do celeiro deles, metem um cadeado lá e combinam que ninguém iria saber que ali embaixo teria uma espaçonave. Isso ocorre no ano de 2006. Aí mostra umas filmagenzinhas do garoto bebezinho aprendendo a andar de bicicleta e tal, e aí já dá um pulo de 10 anos. Então o garoto com 12 anos em 2018. Aí começa a adolescência, ou seria a aborrecência, os problemas na escola, o menino se descobrindo, entrando na puberdade. E por que que eu não acho que o filme explorou bem a situação? Porque o menino, do nada, decide que vai ser mal. Ele nem cogita a ideia de ser uma pessoa boa. E passa a impressão que ele não tem sentimentos. Eu não vou contar esses pontos que passa a impressão de ele não ter sentimentos, para não dar spoilers para quem não viu o filme. Nesse pulo de 12 anos, o garoto passa a ser interpretado pelo Jackson Adum. E ele chama-se no filme Brandon Breyer. Breyer é o sobrenome da família, do casal. Então o Brandon, ele é um garoto normal, atencioso com os pais, amável, até os 12 anos.
Aí, do nada, numa certa noite, ele começa a ouvir um chamado em sonhos da nave dele que está lá no celeiro. E esse chamado, essa voz, fala no idioma natal dele, mas que ele consegue entender. E depois ele começa a repetir: dominar o mundo. A nave está mandando ele dominar o mundo. Eu não sei se isso acionou um gatilho para ele ser mal de verdade, ou se realmente os pais dele não conseguiram convencê-lo a ser bom. No filme, em nenhum momento o pai dele tem uma conversa para tentar convencer o guri a ser uma pessoa boa, a ser o super-homem do bem. Depois de ouvir esse chamado e a mãe dele acordar ele lá meio que sonâmbulo, levar para o quarto, o Superboy não tem uma fraqueza, que é a Kryptonita, que veio de Krypton, o planeta natal dele? Então, esse guri, o Brandon, ele tem uma fraqueza, ele pode ser ferido por partes da sua nave. Tem uma hora que ele, meio sonâmbulo, está flutuando em cima da nave, que está no porão do celeiro, e cai. E nisso ele esbarra a mão e corta, tem um talho na mão. Então a mãe dele vê que ele pode ser ferido por aquele material da nave. A fraqueza dele é o material da nave. Ou seja, é uma cópia bem descarada de Superboy, mas está valendo. Para não contar muito da história do filme, eu vou só dizer que quando esse moleque descobre que tem superpoderes, ele fica indomável. E para um garoto de 12 anos, a mente dele também fica diabólica. Ele faz umas coisas erradas assim, e para as pessoas não descobrirem, ele tece umas tramas lá em volta, que é para ninguém descobrir. Outra coisa que o filme explora, mostra, são as mortes causadas por esse Superboy do mal. Sim, ele vai matar algumas pessoas no filme. Isso aí nem chega a ser um spoiler. Então tem umas mortes que são assim meio diferentonas. Mas mesmo não tendo essa exploração assim dos tipos de morte que poderiam ocorrer durante o filme, tem umas cenas que mexem um pouco com a gente. Tem uma cena que você vai ver alguém com um estilhaço de vidro enfiado no olho. E isso assim em close. E a pessoa tentando tirar o vidro. Só para você ter uma ideia do que ocorre durante o filme. Não vou contar como é que é o final do filme, mas nas cenas que rolam durante os créditos, você vai ver que tem um gancho para uma continuação. Nós estamos em 2022 e até agora não saiu, mas tem tudo para sair. E poderia ser uma continuação aonde eles explorassem mais o potencial do guri e também encontrassem alguém para combater o moleque também. Seria bem interessante. Não vou me alongar mais, porque o nosso foco aqui é opinião sem enrolação. Se eu tivesse que atribuir uma nota para o filme, a história tinha tudo para ser boa, e a história em si é boa, só que ela não foi bem desenvolvida. Eu vou dar um 7 porque é interessante você ver que o Superboy, o super-homem, poderia ter sido uma pessoa má.